E aí, gente, a gente tava debatendo acerca de como é, o fato do Roberto Jefferson fuzilar um carro da PM, jogar 3 granadas e trocar ideia com um policial sorridente depois, é a prova material do privilégio de ser um branco velho rico no Brasil, né? E aí a gente tem um contraponto, né? Do que não é ser. Em apenas 2 anos, 1.376 operações policiais foram realizadas em favelas do Rio de Janeiro. Jornal Verdade, aqui. Eram Barroso. Redação do Rio. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, foram quase 2 operações por dia no estado. O alvo é sempre o mesmo: pessoas negras moradoras de favela e comunidades pobres. Levantamento feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro revelou que entre junho de 2020 e junho de 2022, as forças policiais realizaram 1.376 operações em favelas fluminenses. Nesse período, foram registradas 3 dos 4 maiores massacres promovidos pela polícia na história do Rio, com mais de 70 mortos. O mais sangrento de todos aconteceu na favela do Jacarezinho, em maio de 2021, quando 28 pessoas morreram. Um ano depois, também em maio, 25 pessoas foram executadas durante uma operação na Vila Cruzeiro e em julho, outras 17 perderam a vida pelas mãos da polícia do Complexo do Alemão. Apenas no primeiro ano de gestão do governador Cláudio Castro do PL, houve 182 mortes em 40 chacinas no estado. Para Castro, aliado do fascista Jair Bolsonaro e que agora tenta a reeleição ao governo do Rio de Janeiro, todas essas mortes não passam de efeito colateral. Não houve chacina alguma. O que houve foi uma operação que a polícia entrou às 4 e pouca da manhã e tem um bonde fortemente armado saindo. Eles tentaram fazer chacina com a polícia. Não há chacina nenhuma, disse o governador, à época da operação na Vila Cruzeiro. Para quem mora nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, o medo da polícia e da violência, do tráfico e das milícias está presente no dia a dia. Toda vez que uma operação acontece, casas são invadidas e depredadas, crianças ficam sem escola, moradores perdem o dia de trabalho, doentes não podem ir ao posto de saúde e o comércio local fica fechado. Em dias como esse, a vida fica difícil. Trabalho com doce, com carrocinha e não pude sair hoje. Eu perdi R$ 300, disse um morador do Alemão. É algo assustador para a gente que é morador. É muito assustador, mas infelizmente é a nossa vivência aqui na favela. É esse terror toda vez que tem operação policial, completou. O que acontece nessas regiões é um verdadeiro crime contra a humanidade. Meu irmão morreu com facada, não foi de tiro. Tinha 16 anos, o rapaz estudava. Não era bandido, mas todo mundo na comunidade é tratado como se fosse, desabafou o mototaxista Washington Patrício Ferreira, irmão do estudante João Carlos Arruda Ferreira, de 16 anos, morto pela PM com uma facada no peito durante a chacina da Vila Cruzeiro. É mais uma vítima dessa guerra sem fim. Pro estado, dentro da comunidade, só tem bandido. Estamos aqui para enterrar mais um irmão, lamentou Washington. No dia da operação, 24 de maio, circularam imagens e vídeos feitos por moradores mostrando corpos jogados por policiais em matagais e locais de difícil acesso. Estamos na Vila Cruzeiro, depois de mais uma chacina do Rio. Tivemos acesso ao corpo de um rapaz com marcas de facada. Quem o matou esfregou um pó branco, provavelmente cocaína, em seu rosto. Não sei se era bandido, mas quem o matou com esse grau de perversão com certeza é, denunciou Rodrigo Mondego, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro. Alvos são sempre os negros das favelas. O racismo presente em nossa sociedade se expressa com força na ação das polícias contra o povo pobre. Somente em 2020, segundo dados da Rede de Observatórios de Segurança, 1.245 pessoas foram mortas em ações policiais. Desse total, 86% eram pessoas negras. Esses números do Rio de Janeiro se explicam muito por conta do comportamento da polícia. A gente tem um cenário que não tem paralelo com nenhum outro estado do país. A polícia do Rio mata muito, afirma Pablo Nunes, coordenador do estudo batizado de Pele-Alvo, a cor da violência policial. De acordo com o levantamento, o Rio de Janeiro é o estado que mais mata pessoas negras em ações policiais, com 939 registros entre os 1.092 mortos que tiveram cor e raça informada. Para o pesquisador, o componente racial na violência policial das favelas do Rio é reforçado pela política de segurança pública de sucessivos governos estaduais. Os negros estão mais representados entre o total de pessoas mortas do qual na população em geral. Isso evidencia uma estrutura brasileira de reprodução do racismo e de certa aceitação dessas mortes por meio da sociedade. Para Guilherme Pimental, ouvidor da Defensoria Pública do Rio, os alvos são sempre os mesmos, os negros das favelas. A naturalização da violência e da brutalidade contra essas pessoas, como se não fossem dignas de vida. Apesar do apoio do governo e dos grandes meios de comunicação da burguesia à violência policial e à repressão contra o povo, já está provado que essa política não leva à diminuição da criminalidade, ao contrário. Levantamento feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2019 mostrou, entre outras coisas, que a letalidade policial não provoca redução de homicídios e roubos e que confrontos aumentam o risco de matar inocentes e afetar serviços públicos. Sem dúvida, se houvesse outra forma de combater a violência e o crime organizado no Rio de Janeiro, mais inteligente e focada na preservação da vida e na defesa dos direitos humanos, certamente mortes como a de Agatha Félix, João Pedro, Catherine Romeu, Maria Eduarda e tantas outras teriam sido evitadas. Porém, o que existe hoje é uma política institucionalizada de violência e racismo
racismo contra os trabalhadores, a juventude negra e o povo pobre. Essa política atende aos interesses das classes ricas e dos verdadeiros senhores do crime, que não estão na favela, mas nos bairros nobres, nos condomínios de luxo e nos espaços de poder do Estado. Cabe ao povo organizado por fim à violência policial, ao genocídio da juventude negra e à exploração dos patrões. Somente um governo que seja a expressão do poder popular e do socialismo, que coloque a economia e todas as riquezas do país sob controle da classe trabalhadora, porá um ponto final a esse verdadeiro genocídio contra os moradores das periferias brasileiras. Gente, não só isso. Todas as vezes que nós falamos a respeito da violência policial, às vezes acusam a esquerda radical de não ter propostas para a segurança pública, tá? Seguinte, nós da esquerda radical temos não só uma proposta para a segurança pública, como a única proposta viável para a segurança pública, que é pleno emprego, que é educação de qualidade, que é auxílio para quem precisa. Isso é política de segurança pública, tá? As pessoas tendo como sobreviver com dignidade do seu próprio trabalho é a melhor e a mais eficiente política de segurança pública que existe. Como o artigo que a gente acabou de ler disse, mais violência não reduz a criminalidade, inclusive muito pelo contrário. O que causa o crime é a desigualdade social. Políticas para reduzir a desigualdade social são as políticas de segurança pública. O que você acha do aceleracionismo? Acho errado, simples assim. Acho errado. Pra quem não sabe, né? Aceleracionismo é a ideia de que, acelerando o poder destrutivo do capitalismo, a gente estimula uma revolução. A gente não... Inclusive, a análise material prova que não é assim que funciona. Eu dou um exemplo. Nós tivemos aí 21 anos de uma ditadura militar brutal e não aconteceu revolução nenhuma no Brasil. E aí? Essa associação entre intensificar o sofrimento causado pelo capitalismo e a ruptura sistêmica, sabe? Não é uma relação de causa e efeito. Então, é claro, se a gente fosse aceleracionista, a gente ia querer que o Bolsonaro ganhasse. Pois é, comunista nem existe, né? Eu mesmo não existo. Viram? Eu mesmo não existo. Eu falei pra vocês. E aí, gente, pra terminar o dia, né? Vocês sabem, né? A gente tem que terminar bem o dia de hoje. E a gente vai terminar com notícia de capivara. Por quê? Por que não, né? Família de capivaras descobre como usar faixa de pedestre. Eu quero dizer pra vocês que a frase família de capivaras é uma frase que já me deixa automaticamente feliz. Elas estão fora da faixa, mas eu entendi o conceito. Ó, tem umas atrasadas ali. Capivárias, Essas aqui são capivárias. A capivara, espécie endêmica da América do Sul, é bastante presente no Brasil. É o maior roedor do mundo, podendo pesar até 91 quilos e atingir 1,2 metro. Apesar do tamanho respeitável, eles são mamíferos surpreendentemente fofos e pacíficos. E o que parece, as capivaras também são excelentes pedestres. No início desse mês, uma família de Cuiabá flagrou uma cena curiosa e adorável. Uma família de capivaras dos mais variados tamanhos estava reunida em uma faixa de pedestre, esperando pacientemente os carros passarem em uma movimentada estrada de 3 faixas. Então é isso. Cuidem das capivaras, respeitem as capivaras. É uma capifaixa, né? E pra quem vive perguntando por que capivaras, é porque eu acho fofo. É só por isso.